Olá pessoal, nosso tema hoje história, nosso tema história A, hoje então como vocês podem ver, cruzadas, tá? Moçada, vamos voltar à nossa velha linha do tempo, olha, a linha do tempo na forma de um trapézio, que é a melhor linha do tempo que a gente tem para definir bem a Idade Média, ó, a Idade Média. Botei de preto a chamada Alta Idade Média e de azul aquela que é a mais importante, que é a Baixa Idade Média. Enem, UFSC, UFPR, PUC, a CAF, o DESC, normalmente vão em cima dela. Tá? A UFPR gosta um pouquinho da alta, mas a UFSC vai aqui, ó. A Unesp vai aqui, a FUVEST vai aqui. Então é onde você tem concentrados os acontecimentos mais importantes, que inclusive é a aula da semana que vem. Beleza? É a aula 17. Pessoal, então ó, a Alta Idade Média é onde você tem invasões bárbaras, a mistura germano e romano, aí você tem a ascensão do Império Árabe, Império Bizantino, Império Carolíngio e aqui a formação do feudalismo, ok? Daqui para baixo, pessoal, nós temos então o que nós vamos chamar de cruzadas e nós vamos chamar isso aqui de Baixa Idade Média. Pessoal, quando você estuda Idade Média, o teu divisor de águas tem que ser as cruzadas, tá? Cruzada é o grande divisor de águas que a gente tem. Lembra que a palavra cruzada vem de cruz, cruz. Então, pessoal, cruz é uma referência à cruz de Cristo. Então, são cristãos que vão combater muçulmanos. Então, as cruzadas foram expedições religiosas, militares, cuja intenção era combater muçulmanos no Oriente. Mas galera, hoje nós vamos falar de duas cruzadas. A cruzada oriental e a cruzada ocidental. Na verdade, vamos botar no plural. As cruzadas orientais e as cruzadas ocidentais. Mas as cruzadas que nos interessam muito são as cruzadas orientais, tá ok? Pessoal, acompanha aqui comigo, ó. Aqui você tem o feudalismo pronto e acabado. O feudalismo está ali. Aqui você tem a paz de Deus e a trégua de Deus, tá? Paz de Deus e trégua de Deus. Então você tem o feudalismo. Por que se a coisa está toda certinha na Europa, por que se está tudo bem na Europa, eu tenho que me lançar às cruzadas? Eu vou explicar agora para você um fenômeno muito importante que ocorreu na Europa a partir do século IX. Galera, século IX é o fim do Império Carolíngio, tá? Então o Império Carolíngio acabou ali, tá? Então, gente, a Europa, ela vai viver esse fenômeno aqui, ó. A Europa começa a viver com grande intensidade esse fenômeno aqui, ó. Imagine, turma, moçada, imagine que isso aqui seja o feudo de um senhor. Um senhor é dono disso. Esse senhor teve um filho que herdou tudo. Que teve um filho que herdou tudo. Aí vamos imaginar que na época da trégua de Deus, da paz de Deus, auge do feudalismo, esse morador desse feudo, esse senhor feudal, ele teve 3 filhos que sobreviveram, tá? Então ele teve 3 filhos. 3 filhos. Quando ele morreu, ele dividiu o feudo em 3. Ok? Aí cada filho, nós estamos aqui, ó, paz de Deus. A Europa está relativamente em paz. Trégua de Deus, paz de Deus, tudo tranquilo. Eu tenho menos, não é que eu não tenha guerras, mas eu tenho muito menos guerras, ok? Aí, ó, esse senhor, ele teve 3 filhos. Estou falando 3 para facilitar. Esse aqui teve 3. E esse aqui teve 3. Quando ele morreu, ele dividiu os feudos. Beleza? Aonde eu quero chegar, moçada? Aquilo que era um feudo, que atendia um senhor e uma família, agora atende 9. Certo, Eulalia? Então você começa a ter um fenômeno chamado falta de terras na Europa. Vamos mais à frente? Mais à frente? Aí, o cara desse feudo teve 5 filhos. 5. Esse aqui teve 3. Esse aqui teve 4. 4. 2, 3, 4. 5. E assim foi, né, cada um tendo seus filhos.
Então, turma, qual é o grande motivador das cruzadas? O grande motivador das cruzadas é a falta de terras da Europa. E por que a Europa começou a faltar terras? Porque a população cresceu. E por que a população cresceu? Porque o homem parou de ir para a guerra. Então, como ele para de ir para a guerra, ele fica em casa. E no que ele fica em casa, ele não só não mata, ele parou de matar, como ele agora está em casa fazendo filhos. Então você começa a ter um aumento populacional que gera uma falta de terras, que gera as cruzadas. Então o Papa Urbano vai mandar para as cruzadas, por quê? Porque a Europa não tem terras. Então, turma, o que motiva, o que leva as cruzadas nesse momento da história da Europa? As cruzadas são motivadas pelo Papa, que quer combater os muçulmanos. Mas por que o Papa quer combater os muçulmanos? Porque está faltando terras da Europa. Gente, aquele macetinho que eu sempre dou para você. Por que o escravismo entrou em crise? Faltou escravo. Por que o capitalismo entrou em crise? Faltou capital. Por que o feudalismo entrou em crise? Faltou feudo. E o que é feudo? É terra. Tá? Então faltou terra. E um detalhe muito importante, pessoal. Na Europa medieval, como em outras épocas, era comum as famílias terem muitos filhos. Então você tinha, se você pega uma mulher saudável, numa condição boa de existência, ela vai ter 15, 16, 17, 20 filhos. 20 filhos. E essa Europa, então, não suporta tantos filhos, ok? Claro, pessoal, estamos falando da nobreza. É a nobreza que se ressente de terras. O camponês não tem terra, mas a nobreza, o nobre, o senhor começa a não mais ter terras. Então, gente, o que motivou as cruzadas? Primeiramente, a motivação primeira das cruzadas vai ser a falta de terras. Aí o Papa descobriu uma válvula de escape. Qual é a válvula de escape? Vai ser o muçulmano, o turco. Então nós vamos combater o turco que tomou Jerusalém e proibiu eu de ir a Jerusalém. Então a válvula de escape é essa aí. Mas galera, já vou mostrando a lousa digital, tá? Vamos ficar só na branca. Pessoal, já viu o que levou a cruzar? Então vamos lá, de novo. Formação do feudalismo. Feudalismo pronto e acabado. Aí o feudalismo gerou uma contradição. Qual é a contradição do feudalismo? Estamos em paz, graças a Deus, estamos em paz. Trégua de Deus, paz de Deus. Graças a Deus estamos em paz. Mas a população não parou de crescer. Está em paz? Não tem guerra? Está em paz? Então as pessoas estão tendo filhos. No que estão tendo filhos, a população aumenta. Aí começa a faltar terra. Como falta terras, eu então me jogo às cruzadas. Beleza? Agora, turma, aqui você tem outro divisor de águas. Por isso que essa linha do tempo, quando você consegue fazer assim, é muito chupeta, é show de bola. Ó, qual é o marco aqui, pessoal? Ó, olha que fácil. Queda do Império Romano, beleza. Olha isso aqui, ó. Queda do Império Carolíngio, porque quando o Império Carolíngio caiu, acabou, o filho de Carlos Magno, Luís, dividiu o seu império em 3, que são seus filhos. Ó, dividiu, começou a dividir, então nasceu o feudalismo. E aqui você tem a cruzada. Pessoal, só uma coisa importante. Eu pedi uma licencinha, tá, para falar do século XII, tá? Na verdade, muitos livros vão colocar aqui século XIV, mas didaticamente para você fica melhor século XII. O que é o século XII? É o século logo após a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada é 1096 a 1099. 1095 o Papa convoca. 1096 eles vão. 1099 tem os primeiros resultados, tá? Lembra que 1099 é quase século XII, tá? Século XII. Então eu deixei século XII. Para não ficar uma coisa, por causa de um ano, eu vou meter um século inteiro. Então, 2 anos. Então eu botei século XII, tá? Só para você entender. Então, ó, aqui você tem as cruzadas. Aqui começam as cruzadas. Agora, olha por quê. Olha por que as cruzadas são tão importantes. Olha o que as cruzadas fizeram.
dizendo, ó, por causa das cruzadas, eu vou ter os renascimentos. Então, turma, por conta das cruzadas, vem os renascimentos. Que renascimento? Ó, renascimento, esse você sabe, ó. Renascimento, né, pessoal? Comercial, perfeito. Renascimento comercial por causa do comércio, show de bola. Renascimento urbano, porque o comércio vai ser em larga escala praticado nas cidades. E olha só esse aqui, ó, renascimento cultural. Renascimento cultural. Então as cruzadas, elas são responsáveis por essa mudança enorme na Europa. Por isso, moçada, se você não quiser fazer essa divisão, não tem problema. Mas se na sua cabeça tiver assim, ó, todo ano tem uma questão de Europa, de Idade Média, todo ano. Qualquer vestibular que você faça tem uma questãozinha de Idade Média. Pode não ter na ACAF, mas as federais, as estaduais, o Enem vai sempre colocar uma questão, tá, de Idade Média. Sempre vai ter uma questão. Você bota assim, ó, cruzada depois, cruzada antes. Então aqui, ó, é o feudalismo, formação e apogeu, e aqui são as mudanças. Então o renascimento comercial, o comércio volta a ganhar corpo, urbano, as cidades voltam a crescer, e pessoal, renascimento cultural, aquele renascimento cultural do Michelangelo, do Da Vinci, do Rafael, exatamente. Ó, aqui você tem o Dante Alighieri, Dante está aqui. Aqui você tem o Petrarca, que é considerado o primeiro humanista. O renascimento cultural que você conhece, do antropocentrismo, humanismo, racionalismo, experimentalismo, aquele renascimento cultural, ele está na Idade Média, na Baixa Idade Média, Baixa Idade Média. Aí, turma, por conta dos renascimentos e das cruzadas, olha o que nasceu depois, vai aparecer na lousa digital. Ó, eu vou ter, por conta disso, as grandes navegações. Isso. As grandes navegações nascem aqui. Eu lembro de uma prova da UFSC em que a banca colocou assim, ó, Cristóvão Colombo chegou à América na Baixa Idade Média. Aqui, ó, tá certíssimo. Você pode botar Baixa ou Idade Moderna. As duas estão corretas. Cristóvão Colombo chegou na Baixa Idade Média, certo? Cristóvão Colombo chegou na Idade Moderna, certo também. Esse períodozinho aqui, ó, ele te permite isso. Ele diz que você pode fazer isso. Tá? Então a cruzada ou as cruzadas são o divisor de águas. Aí, pessoal, eu vou ter uma cruzadinha aqui, e eu vou ter 7 cruzadas aqui. Uma ali na Idade Média, alta Idade Média, e eu vou ter 7 cruzadas na Baixa Idade Média. E as cruzadas, né, turma? Como a gente sabe, por conta do renascimento comercial, do comércio, as cruzadas provocaram o quê? Elas provocaram todas as mudanças que a gente vai ter na Idade Média. Lembra que por causa das cruzadas veio o comércio, por causa do comércio veio o quê? Por causa do comércio, né, turma? Veio, ó, comércio, especiarias, aí veio porcelana, aí veio ouro de outras regiões, prata de outras regiões, então você tem depois a conquista da América. Tá? Então as cruzadas são determinantes nesse processo. Tá ok, pessoal? Então só para a gente finalizar. Primeira parte, ó, é a linha do tempo tradicional da Idade Média, formação, feudalismo no apogeu. Lembra que feudalismo no apogeu foi sinônimo de paz de Deus, trégua de Deus. Então, com a paz e a trégua, a população aumenta, falta terra e eu me lanço às cruzadas orientais. Aí eu tenho grandes navegações, renascimentos e uma série de mudanças na Europa. Gente, só para finalizar, uma coisa que eu já comentei com vocês, vou comentar agora, tá? E agora a gente vai começar a viver isso mais intensamente. Aqui, ó, é o que a gente chama de final da Idade Média. O fim da Idade Média, ele pode ter basicamente 4 datas, tá? Vamos começar pela última, 1517.
Martim Lutero criou o protestantismo, 1517, tá? Ó, 1492, descoberta da América. 1453, queda de Constantinopla nas mãos dos turcos otomanos. E 1450, o que é 1450, pessoal? 1450, que é a invenção da imprensa. Essas 4 datas são aceitas. Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Quando você disser fim da Idade Média, não tem problema, nunca diga fim do feudalismo. Nunca diga isso. Porque o feudalismo, como sistema, ele ainda se arrasta até 1947. Professor, 1947 é Segunda Guerra Mundial. Isso! Países como Albânia, Iugoslávia, Romênia, tá, ainda tinham resíduos feudais. É por isso que o aluno, quando entra nessa época, ele sempre se embanana todo. Porque ele acha que ao acabar a Idade Média, acabou o feudalismo. Não! Você tem resíduos feudais que vão embora. Quer ver? Aqui, ó. Essa data, muita gente diz, não, agora sou 1789, Revolução Francesa. Agora sim, acabou o feudalismo. Não, acabou na França. Mas a Rússia, ela era semi-feudal. Aqui, ó, 1917, semi-feudal, tá? Então, gente, quando você estudar Idade Média, pense assim, a temporalização, a época Idade Média acabou aqui. A época Idade Média acabou. Porém, aqui eu vou ter, pessoal, vou escrever para vocês, ó. Você vai ter resíduos. Você vai ter resíduos feudais que vão te acompanhar até a Segunda Guerra Mundial. Claro, alguns países mais, outros menos, mas até a Segunda Guerra Mundial. Então, em plena Segunda Guerra Mundial, a Albânia ainda tinha uma nobreza chata. A Romênia tinha uma nobreza chata. Por quê? Porque ainda tinha um certo atraso, e esse atraso era um atraso feudal. Então, gente, guarde bem, acabou a Idade Média, perfeito, mas os resíduos feudais permanecem até a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pessoal, então, vamos lá na lousa para a gente organizar bonitinho isso aí na lousa digital. Então vamos lá. Ali, turma, o que eu disse? Ó, as cruzadas. Movimento militar religioso, beleza. Ó, esse movimento militar religioso foi provocado por quê? Agora vamos com calma, são 3 fatores. A igreja quer que os nobres tenham terras, então o objetivo maior é terra para o nobre. Professor, e aquela história de libertar a Terra Santa? Libertar a Terra Santa foi o discurso do Papa. Qual era o objetivo? Terra para os nobres. Tá? Vou estabelecer agora um paralelo que fica bem legal. Lembra que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Qual foi o argumento do George Bush na época? O argumento do Bush é: vamos libertar o Iraque do terrorismo. Mas na verdade o que ele queria era petróleo para os Estados Unidos. Então, ó, o que o Papa vai dizer? Nós precisamos de terras para os nobres. Beleza. Então, vamos para o Oriente buscar terras. Segundo fator, pessoal, libertar a Terra Santa, que foi um argumento, tá? Quem é que estava dominando Jerusalém? Jerusalém pertencia aos turcos, tá, pessoal? Turcos, não é árabe. Jerusalém foi invadida e dominada pelos turcos. E, portanto, vamos reunificar a cristandade. Ué, pessoal, mas por que reunificar a cristandade? Lembra, pessoal, que tinham cristãos no Oriente que não eram católicos? Lembra que tínhamos cristãos não católicos? Então esses são os fatores das cruzadas, tá? Então as cruzadas queriam libertar a Terra Santa, aproveitar e conquistar terras para os nobres europeus e, lembra, pessoal, lá, Império Bizantino? Lembra do Império Bizantino? Lembra que o Império Bizantino é ortodoxo? Ortodoxo, não é católico? Então o Papa quer reunificar sob o seu comando a cristandade. Então o Papa quer
que a cristandade volte a ser toda, 100% domínio dele. Então, a reunificação da cristandade. Beleza? Pessoal, com isso, a gente teve os resultados das cruzadas. Então, gente, são dois passos importantes. O porquê das cruzadas e os resultados. Então, vamos lá. Resultados, pessoal. Renascimento comercial, como eu apontei ali. Renascimento urbano. Renascimento cultural. E com esse renascimento cultural, eu tenho as grandes navegações. Então, gente, cruzada é isso. Mas o mais legal das cruzadas, pessoal, o mais importante, é você entender que cruzada é um divisor de águas. A Europa foi uma antes das cruzadas. Com as cruzadas, a Europa é outra. A Europa agora é outra. Então a Europa muda radicalmente com as cruzadas. A Europa, pessoal, vamos lá. A Europa, antes das cruzadas, a Europa era fechada, ela era introspectiva e ela era pobre em qualquer sentido. Pobre no sentido de não ter contato com outros povos. Com as cruzadas, a Europa se abre para o mundo e uma série de transformações veio. Então, com as cruzadas, nasce uma nova classe social. Com as cruzadas, você tem intensificação do comércio. Com as cruzadas, você tem o desejo de ampliar o comércio para fora da Europa. Com as cruzadas, você tem, por exemplo, na arquitetura, as igrejas góticas, que são as grandes catedrais. Então, tudo, galera, a Europa muda radicalmente com as cruzadas, ok? Gente, as cruzadas, então, elas estão divididas em 8. Eu coloquei ali na lousa branca, né? Lembra? 8. É que 8 são as oficiais, tá? 8 são as oficiais. Eu só estou trabalhando aqui com as oficiais. Pessoal, eu botei todas as cruzadas. Botei todas as cruzadas e um destaquezinho do lado, tá? Mas eu vou dizer quais são as mais importantes. Aliás, eu já posso adiantar quais são as mais importantes. É a primeira e a quarta. Primeira e quarta são as cruzadas que eu vejo em vestibulares, tá? Então vamos lá. Primeira cruzada, em 1099, como eu falei, a conquista de Jerusalém. Então eles conquistam Jerusalém. Vão expulsar o turco vai embora de Jerusalém e eles dominam por um tempo, depois perdem, mas por um tempo dominam Jerusalém. Segunda cruzada, pessoal, tentam tomar Damasco. Damasco é a capital da Síria hoje, é uma cidade muito rica, mas não conseguem. Tá vendo, pessoal? Olha só, olha o argumento das cruzadas. Já não conquistou Jerusalém? Não era isso que eles queriam? Expulsar os árabes, os turcos? Então por que não pararam com as cruzadas? Porque o objetivo das cruzadas não é só conquistar Jerusalém, é obter terras para os nobres. Beleza? Terceira cruzada, gente, ela é muito famosa, tá? E quando ela cai em prova, que é raro, é só para dizer isso, Cruzada dos Reis, tá? Só para dizer isso. Então conquistaram São João d'Acre, terras na Fenícia, atual Síria, Líbano, tá? Então, continuam buscando terras. Eles queriam reconquistar Jerusalém, que eles vão perder Jerusalém. Logo depois eles perdem, tá? Querem conquistar e não conseguem mais. Aí eu falei para você guardar a primeira e a quarta. Agora, pessoal, olha só a quarta cruzada. Eles tentam dominar Constantinopla. Então, por que a quarta cruzada... Por que a quarta cruzada é tão importante? Porque é a cruzada onde eles vão tentar dominar o Império Bizantino, Constantinopla. Então, gente, a quarta cruzada aparece muito em prova. A primeira, Jerusalém. A segunda, o Papa, ele quer reunificar a cristandade, lembra? Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa. O que o Papa quer? O Papa quer reunificar todas. Então manda as quatro. Ué, pessoal, então a quarta, olha só, Eulália, turma, a quarta cruzada é contra a cristandade? Isso, a cristandade oriental. Então eles estão indo contra os cristãos do Oriente em Constantinopla. Então eles tentam dominar Constantinopla, não conseguem, mas conseguem saquear. O Papa saqueou a cidade de Constantinopla, que era cristã, só que é ortodoxa, é outro cristianismo, tá? Pessoal, vocês viram 4, agora vocês vão ver mais 4 cruzadas, certo? Ó, vocês já viram 4,
1, 2, 3, 4, mas tem 5 aqui. Eu mostrei 4, era para ter 4. É porque eu coloquei uma cruzadinha aqui, ó, escondidinha, que não é a quinta, tá vendo? Ó? Que não é oficial, que é a cruzada das crianças, tá? Então aqui você tem a cruzada que não é oficial, é igual a cruzada dos mendigos, que também não é oficial. Tá? Então a quarta cruzada, a cruzada das crianças e a cruzada dos mendigos são cruzadas não oficiais. Os mendigos eu não botei ali, tá? Mas são cruzadas não oficiais. Cruzada das crianças, total fracasso, crianças foram mandadas à morte. Quinta cruzada, nenhuma conquista. Sexta, conquistou e perdeu Jerusalém de novo, Belém e Nazaré. Repare que são cidades importantes para o cristianismo, onde Jesus passou. Sétima e oitava cruzada, ambas lideradas pelo rei Luís, da França, o famoso São Luís, e não houve nenhuma conquista relevante. Então você tem aí, moçada, as 8 cruzadas do Oriente. Galera, estamos convergindo para o Oriente. Então é essa região aqui, ó, que eles vão tentar dominar. Ó, Antioquia, ou Antioquia que a gente fala, que é Síria. Aí aqui você tem Beirute, Damasco, Tiro, Biblos, Ugarit, Sidon, ó pessoal, Jerusalém, olha essa aqui, ó, Belém, Nazaré, Gaza, ó, Gaza, Odessa e várias outras regiões, beleza? Então você tem aqui, pessoal, ó, aqui você tem as cruzadas do Oriente. Moçada, ó, tá vendo as cruzadas oficiais, ó, oitava cruzada? Então, pessoal, o que você tem com as cruzadas? Você tem europeus cristãos, daí a cruz, europeus cristãos que se dirigem para o Oriente, tá? Essas são as cruzadas orientais. Agora, eu tenho uma cruzada ocidental, que é essa aqui, ó. E o que é a cruzada ocidental? Cruzada ocidental. Foi quando os cristãos expulsaram os árabes, agora são árabes, da Península Ibérica, se lançando as grandes navegações. Essa aula aqui, vocês tiveram com o Luiz Antônio, foi a primeira aula do ano, primeira aula, formação de Portugal, formação da Espanha. Então, ó, são na verdade, moçada, de novo, 2 cruzadas. A cruzada ocidental, galera, comigo, vou expulsar os árabes. A cruzada oriental, vou expulsar os turcos. Ambos são muçulmanos. Essa aqui, grandes navegações. E essa aqui, conquista de parte do Oriente. Beleza? Galera, seguindo aqui então, ó, a gente então tem um resumo dessa terceira parte da nossa linha do tempo. Cruzadas, ó, pá, renascimento comercial, urbano, cultural. E aqui, turma, eu vou falar um pouquinho de filosofia para a gente fechar essa primeira parte da aula de hoje, tá? Primeira parte, nós vamos trabalhar ainda mais um pouquinho. Pessoal, nós temos uma parte, aula 18, cujo tema é cultura medieval. Cultura medieval. Mas antes da gente entrar na cultura medieval, eu vou aproveitar, né, que eu já tenho a linha do tempo aqui e eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Vocês sabem que a Idade Média ela é marcada por muitos mitos, né? O que são esses mitos? São coisas que a gente aprende que são totalmente equivocadas. Historicamente, elas estão erradas. Ó. Então eu vou fazer de novo aqui o mapa não, a linha do tempo. Ó, fazer de novo aqui a linha do tempo. Então aqui, pessoal, você tem algumas coisas. Por exemplo, quando você diz assim, durante a Idade Média, muita gente foi queimada na fogueira. Isso é um mito. Ninguém é queimado na fogueira na Idade Média. Tá? A igreja tinha outras formas de tortura, de morte, mas não era queimado na igreja. Não, na igreja não. Na igreja ninguém foi queimado. Na fogueira. Tá? Outro mito. A igreja católica destruía obras de filósofos, pensadores, literatos. A igreja não destruía nada. Ela guardava tudo. Ela vai guardar tudo, porque as obras são raras. Então ela não vai deixar todo mundo ter acesso.
mas ela vai guardar tudo. Tá? E não esqueça que boa parte da Europa não sabia ler. Então a igreja simplesmente pegava, guardava e pronto. Tanto é que nós tínhamos os monges copistas. Tá? Então, gente, tem um outro mito que é terrível, que é quando as pessoas dizem assim, ao longo da Idade Média, a Europa feudal não sofreu transformações. Não sofreu transformações. Esse aí é outro erro crasso, total. Então, gente, eu vou nessa nossa linhazinha do tempo agora, mostrar para vocês como que se comportou, rapidinho, a filosofia nesse período, tá? Então, nesse período medieval, a filosofia, nessa primeira parte aqui, ó, a gente pode chamá-la de patrística, tá? A palavra patrística vem de padre, tá? Então você tem ali, muito influenciada por Santo Agostinho, você vai ter ali um início, um caminhar de um pensamento filosófico. Aí, turma, da patrística, a gente evolui, agora sim, para o nome desse filósofo que vai hegemonizar a Europa, Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, ele vai pegar, filosoficamente falando, ele vai pegar esse período aqui, ó, Santo Agostinho, olha Santo Agostinho. Olha só, essa questão errada, ela apareceu numa prova, não lembro qual ano, da FUVEST. FUVEST colocou assim, ó, o modelo filosófico, olha só, o modelo filosófico predominante na Idade Média foi o modelo, tomista, escolástico de São Tomás de Aquino. Dominante, não é dominante. O São Tomás de Aquino, ele entra aqui, ó. Ele entra aqui, São Tomás de Aquino. Então aqui você tem o São ou Santo Tomás de Aquino, que criou uma filosofia chamada escolástica. Escolástica. Ok? Beleza? Agora, pessoal, a prova da FUVEST não foi retificada. Tá? Então eles mantiveram FUVEST, ó, um importante vestibular. São Tomás de Aquino como predominante. Não, em termos temporais, predominante é Santo Agostinho. É o pensamento de Santo Agostinho. Agora, na Baixa Idade Média, predomina a escolástica de Santo Agostinho. Então, gente, vamos enumerar. Você tem uma linha de pensamento, você tem a segunda linha de pensamento, você tem a terceira linha de pensamento e ainda na Idade Média. Aqui nasceram as universidades. E isso aqui tem tudo a ver com as cruzadas, tá, pessoal? Tudo a ver com as cruzadas. Nasceram as universidades. Dentro das universidades nasceu mais uma forma de pensamento. Dentro das universidades nasceu mais uma linha, que foi o humanismo. Que deu origem ao renascimento cultural. Então, olha só, pessoal, como eu tenho mudanças. Ao longo da Idade Média, foram 4 linhas de pensamento. 4 linhas de pensamento. E a gente normalmente só fica numa, que é o mais famoso, Santo Tomás de Aquino. Não, são 4 linhas de pensamento. Tá? Aí aqui, pessoal, no humanismo, você tem depois o renascimento cultural. Aí se pergunta, pessoal, a universidade, elas eram todas da igreja? 100% igreja. Tá? Elas eram 100% igreja. 100%. Mas dentro da igreja nasceu o humanismo? Isso. Porque as universidades, mesmo elas sendo dominadas por um grupo, elas acabam incentivando o livre pensamento de uma forma ou de outra, e esse livre pensamento canaliza para outros caminhos. Tá? Então isso aqui, não tem nenhuma contradição. Quer dizer, podemos imaginar uma contradiçãozinha, mas isso é normal. Universidade é o espaço do livre pensamento. Mesmo que você viva sob um governo, uma ordem autoritária, impositiva, censuradora, mesmo que isso aconteça, é na universidade que você tem a
circulação de ideias. E essa circulação de ideias ninguém freia. Ninguém freia. Então nasceu o humanismo, que deu origem ao renascimento cultural. Então, turma, a Europa medieval, ela é dividida assim, ó, filosoficamente falando, em 4 partes. Então o senhor quer dizer que eu não posso dizer que ao longo da Idade Média o pensamento foi único? Nunca. Erradíssimo. O pensamento já não é único no mundo. Né? E na Europa também não. Porque mesmo sob o controle da igreja, ó, aqui é um, aqui é outro e ali o humanismo é outro. Beleza? Moçada, voltando aqui, acho que dá pra gente voltar aqui, né? Só pra gente fechar. Então aqui a gente tem, ó, tá vendo, ó, escolástica com São Tomás de Aquino, que ele conciliou fé e razão. Olha, já que você vai fotografar, só pra gente fechar aqui, ó. Santo Agostinho era só fé. Só fé. E ele usou o filósofo grego Platão. São Tomás de Aquino, aqui, ó, como tá ali na lousa, é fé mais razão. Então ele propõe uma aproximação da fé. Olha como mudou radicalmente. Mudou radicalmente. Aqui ele usa Aristóteles. Beleza? E o humanismo é só razão. Humanismo é só razão. Beleza? Fechou? Então tá aí, ó. Do ponto de vista filosófico, completinha a nossa linha do tempo. Tá? Santo Agostinho apenas fé. Aristóteles faz uma espécie de conciliação, fé e razão. E depois vem o humanismo só com a razão. Beleza? Gente, então ali na lousa nós já fechamos. Eu vou só encerrar aqui, ó, um esqueminha pra gente fechar as cruzadas, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um esqueminha aqui pra gente fechar. Pessoal, cruzadas então, tá aqui, ó, cruzadas. Ó, galera, cruzadas. Então você tem as cruzadas do Oriente, tá? Cruzadas do Oriente, que foram contra os turcos, e esses turcos eram muçulmanos, tá? Beleza. Com as cruzadas do Oriente, você tem os renascimentos. Vou botar no plural porque você já conhece os renascimentos. Os renascimentos na Europa. E aí eu tenho as cruzadas, na verdade é uma, só que durou 800 anos, no Ocidente. E o que foram as cruzadas do Ocidente, moçada? Foi quando a igreja declarou guerra aos árabes, que também eram muçulmanos. Então eu também tenho árabes muçulmanos. E isso aqui gerou, foi responsável direto pelas grandes navegações. Tá? Pessoal, eu lembro que eu coloquei aqui, cruzadas, grandes navegações, né? Cruzadas do Oriente, mas ali, são as 2 cruzadas. Tá? Só que diretamente falando, a cruzada do Ocidente gerou diretamente as grandes navegações. Tá? Então esse aqui, pessoal, é um quadro que a gente nunca para falar, tá? Das grandes navegações, perdão, das cruzadas. Quando você ouve falar em cruzada, você ouve assim, as cruzadas no Oriente contra os muçulmanos. Acabou aí. Não, tem que ampliar e aprofundar. As cruzadas vamos dividir em 2, Oriente e Ocidente. A do Ocidente foi contra o árabe, a do Oriente contra o turco. Grandes navegações e os renascimentos. Claro que o renascimento vai influenciar também aqui, mas eu estou falando influência direta, tá? Direta. Aqui tem um caráter mais, indireto. Aqui tem um caráter mais indireto. E turma, uma última coisinha agora, prometo, para a gente fechar. A cruzada do Ocidente também é chamada de guerra, tá? É a mesma coisa da
reconquista. Tá? Guerra da Reconquista. É quando eles vão reconquistar a Península Ibérica. Então aqui Península Ibérica, ali Oriente. Beleza? Moçada, fechamos aqui. Beijo grande e até a próxima.